Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos por um instante. Vamos pedir a Deus a graça, a misericórdia, o sustento e a revelação da palavra de Deus nesse momento. Pai, é por Ti e para Ti, Senhor, que nós vivemos. Tua palavra nos exorta, nos ensina a depender de Ti, a viver debaixo da Tua graça e do Teu poder. Nós sabemos que por nós mesmos, uma capacidade humana é de entender, é de compreender a letra. Mas, Senhor, a revelação plena, espiritual, é algo do Teu Espírito. E nós nessa noite clamamos a Ti, e o Teu Espírito nos revele além da letra, nos ensine além das palavras, toda a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Faz isso, Senhor, nós Te amamos, nós queremos aprender de Ti. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Ontem nós tivemos uma comemoração, Dia da Reforma, e eu queria falar um pouco sobre isso, porque algo tem inquietado meu coração, já que nós precisamos de uma nova reforma, ou de um novo entendimento a respeito da vontade de Deus. Eu creio que nós precisamos depender de uma direção de Deus e como fazer com que essa... por favor, eu preciso de uma ajuda. Isso. Entender que é necessário uma nova reforma. Olhando para nós, olhando para a igreja hoje, nós observamos que isso é tão necessário como foi na época lá de Lutero. Na ocasião, quando Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ousadamente, pegou 95 teses e cravou e pregou na porta da igreja, levando essa tese diretamente à igreja. A ideia de Lutero nunca foi dividir a igreja, mas trazer à igreja uma revelação do desvio em que ela se encontrava. Então Lutero teve essa direção, esse anseio de uma reforma espiritual dentro da igreja a qual ele fazia parte, e voltar ao evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus. Essa sempre foi o entendimento, a direção de Deus para cada um de nós, voltarmos ao evangelho puro e simples. Eu acho que nós precisamos de uma reforma nos nossos corações, uma reforma do nosso entendimento, uma volta à obediência pura e simples do evangelho. Lutero não foi o precursor, há muitos outros que iniciaram isso. Eu não vou dar nomes, eu não sou bom nisso, eu não guardo muito bem a história, mas esses homens e mulheres, eles buscaram reformar, trazer de uma obra espiritual de reforma da sua igreja. E nós estamos prestes aí a completar quase 500 anos desse acontecimento. E nós podemos resumir em 5 solas, né? Ou 5 somentes. E eu queria falar brevemente sobre essas 5 solas, que ele resume nessas 95 teses. E elas são descritas ali, por favor, me ajude, isso. Só a Deus glória, somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente as Escrituras.
Foi esse entendimento, foi esse resumo que Lutero colocou lá naquela porta, naquele dia. E que hoje nós precisamos pensar, será que nós não precisamos também de uma nova reforma em alguma dessas áreas? Será que nosso coração não necessita de uma transformação em alguma dessas áreas? Eu queria falar rapidamente sobre elas. A primeira delas é somente Deus, ou a glória a Deus, somente a glória a Deus. Sabe, queridos, por que Lutero fez isso? Colocou a primeira sola ali naquela parede, naquela porta? Porque ele lutava contra a glória humana, ele lutava contra a evidência do clero naquela época, e ele enfatizava então, somente a glória somente pertence a Deus. E hoje a gente olha para a nossa vida, e a gente se sente às vezes muito orgulhoso, muito arrogante, coração muito duro, difícil de se inclinar a Deus, de dizer: Deus, o Senhor está com a razão. A gente resiste muito, nosso coração é muito resistente, e às vezes não vem um avivamento, um despertamento espiritual, porque falta a glória a Deus, falta a glória devida a Deus. E nós precisamos voltar a glorificar o nome do Senhor. Talvez a gente vive em função da gente mesmo. A gente olha para a gente e diz: é assim que nós vamos adorar e viver. É assim. E a gente se endurece para Deus de tal forma que a glória não vai para Ele. E nós nos esquecemos que nós só fomos criados para a glória de Deus. A gente não foi criado para outra coisa. A gente foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Alguns textos da palavra de Deus que eu vou passar rapidamente aqui para os irmãos. Salmos, por exemplo, 115, verso 1, diz que a glória deve ser dada a Deus porque o amor e a fidelidade dele é grande demais. Irmãos, a gente olha para Deus e vê a ação sobrenatural do amor, da fidelidade, como nós cantamos aqui nessa noite. Mas não cantamos porque alguém escreveu uma letra, mas porque as pessoas têm experimentado do amor e da fidelidade de Deus, e não muda. Deus não acorda com o mau humor, Ele sempre é o mesmo, e nos ama sempre da mesma forma. Ele é fiel. Paulo reconhece isso, diz que por sermos criados por Ele, temos que glorificá-lo sempre, sempre. Não porque levantamos bem ou levantamos mal, não porque hoje estamos bem ou estamos mal, não porque alguma coisa aconteceu de bom ou de ruim, sempre Deus precisa ser glorificado. E quando não existe a glória de Deus, falta-nos avivamento. Porque avivamento começa quando nós damos glórias a Deus. E dar glória a Deus é se inclinar diante de Deus, dizer: sim, Senhor, o Senhor está com a razão. O Senhor está com a razão com respeito à minha vida financeira. Eu tenho que ser um dizimista, um ofertante. Eu tenho que honrar o Senhor. Eu tenho que repartir o que eu tenho com aqueles que estão necessitados. Sim, Senhor, o Senhor está certo, e eu reconheço isso, com respeito que o Senhor fala sobre o casamento, sobre os relacionamentos. O Senhor sempre tem a razão. Nós precisamos dar glória ao Senhor sempre, porque Ele é o único. Ele é o único. Passe mais um texto, por favor. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Ele é o Pai, o Criador de tudo. Tudo existe só por conta dEle. Por isso precisamos dar a glória. E às vezes nós pensamos que nós temos algum tipo de poder dentro da gente mesmo, que faz a gente acordar de manhã, dormir bem, lutar pelo dia e pronto. Parece que nos tornamos super homens, super mulheres, e nós nos damos conta da nossa própria vida. E Paulo diz: a Ele pertence agora, porque todas as coisas sobrevivem e vivem por Ele.
Gálatas capítulo 1 diz, versos 4 e 5, Cristo deve ser glorificado, ou Deus deve ser glorificado, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele nos livra do mundo mau. O outro texto, pode passar, queridos, já que isso aqui não está funcionando direito. Ok, agora começou a funcionar, ótimo. Diz lá em Efésios que a glória deve ser dada a Deus. Por quê? Porque nós pedimos alguma coisa para Deus e Deus nos surpreende dando coisas maiores do que nós pedimos. Maiores daquele que nós estamos pensando. A glória tem que ser dada a Deus sempre. Sempre. E Paulo continua falando e a Bíblia continua exortando a gente a dar glória por causa do sangue de Jesus. Porque Ele sempre tem coisas boas a derramar sobre nós. Porque Ele nos ajuda a crescer na sua graça. Ele é poderoso, Ele é gracioso, sempre. Porque em Apocalipse a visão que João teve é de gente de todas as tribos, povos e raças se inclinando diante dele, só diante dele. E a glória vai para Ele. Cordeiro de Deus, o Senhor dos Senhores, o Eterno. Por isso, nós precisamos dar glória a Deus. Onde é que nós estamos pecando? Onde é que nós estamos errando? O que nos falta para dar glória a Deus? Quais são os momentos que nós não estamos glorificando a Deus? Precisamos avaliar tudo isso. Fazer uma avaliação no nosso coração e colocar na porta do nosso coração só a Deus glória. Pegue um prego nessa noite e um martelo e declare sobre o seu coração que só a Deus a glória. Só a Deus a glória. A outra sola que ele coloca é fide sola, sola fide sola, ou somente através da fé, somente através da obra da fé. E ele diz isso por conta daquilo que a igreja pregava, que era através das obras, que era através de algum tipo de indulgência, enfim. E foi lá então o Lutero e colocou, olha, é fé, conforme as Escrituras. Fé, porque fé remove montanhas. A nossa fé, por mais pequena que ela seja, comparada às vezes a um grão de mostarda, muito pequena, um mísero grão, pode remover montanhas. Montanhas da incredulidade, montanhas da resistência, montanha da falência, a montanha dos rompimentos, a montanha que se levanta todas as manhãs dizendo para você não levantar, não vale a pena, a montanha daqueles que resistem e diz não vai dar certo. E Jesus diz que a nossa fé, mísera e pequena, pode remover uma montanha. Por isso, só a fé, só através da fé, só através da fé nós agradamos a Deus, só através da fé. Eu não agrado a Deus por levantar com uma cara boa nessa manhã. Eu não agrado a Deus porque eu dei um presente muito bacana para alguém. Eu não agrado a Deus fazendo isso ou fazendo aquilo. Foi isso que Lutero colocou lá naquela porta, e é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Tudo é através da fé. A fé em Jesus. E nós agradamos a Deus através dessa fé. Fé que nos leva a receber aquilo que nós estamos precisando, salvação. Fé, por intermédio da fé nós somos salvos, e só por intermédio da fé, nenhum milímetro de obra, nenhum centímetro ou milímetro de algo que nós possamos fazer para ajudar a nossa salvação. Eu ligo o rádio,
e ouço tantas heresias, tantas mensagens falando de como você, a sua ação é fundamental para a sua salvação. Uma falácia, uma mentira. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. A salvação é uma obra só, Jesus Cristo. A fé nos ajuda a ter vitória sobre o mundo. A fé nos ajuda a ter vitória sobre o diabo. Por isso só fé. Não qualquer coisa, não qualquer estratégia, não qualquer mecanismo. Fé, só fé. Ela é suficiente para isso. Fé que nos ajuda a dedicar nossa vida a Deus. Fé que nos ajuda a enfrentar o diabo. Fé que nos ajuda a ter um escudo que vai nos possibilitar barrar a ação maligna contra a nossa vida. Fé. Fé é o que nós precisamos. Fé, irmãos, que nos faz entender a nossa vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 5 diz que a nossa salvação, ela se baseia na sabedoria, não se baseia em sabedoria humana, mas na ação, no poder de Deus. Fé. Não porque eu entendo, não porque eu sei, não porque eu estudei. Fé. Fé. Hoje o humanismo tem invadindo as nossas mentes, os nossos lares, as nossas igrejas. Hoje muita coisa que nós pegamos nas mãos, livros evangélicos, são mais autoajuda do que ajuda do alto. Nós precisamos voltar a ter fé em Jesus. Aquela fé simples, aquela fé singela de uma criança, como Jesus nos ensinou. Fé, crer realmente, porque nós precisamos disso. Fé na obra do Espírito Santo. Fé que diante das provações nós venceremos. Fé que nós somos salvos através de uma obra de Jesus Cristo. A terceira sola, só a graça. Só a graça. Em oposição aos religiosos que diziam que tinham que acrescentar alguma outra coisa, Lutero colocou só a graça. Romanos 3, 24, deixa eu ver se está aqui. Não. Romanos 3, 24 diz assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que nos salva. Só através da graça. Só a graça, irmãos. Só a graça. E em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: pela fé, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Pela graça de Deus. Isso não vem de vocês. É um presente dado por Deus. E presente você não paga, você recebe. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça de Deus somos salvos. Só a graça, irmãos. Só a graça. Não é esforço. Não há um mecanismo religioso. Eu não acrescento 1 milímetro de amor que Deus vai sentir por mim fazendo algo para Ele. Mas eu faço algo para Ele por causa do tamanho do seu amor por mim. Graça. Nós precisamos viver na graça do nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo sempre saudava que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre vocês. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz lá, já pulei tanto assim? Tá.
diz: e você, meu filho, seja forte por meio da graça. A graça nos enche de força. Há tanto crente fraco porque não tem buscado da graça de Deus. Graça, Senhor, me enche da tua graça. Avivamento vem quando nós conhecemos dessa graça e vivemos nessa graça. Tito diz que a graça é salvadora. Paulo diz em 2 Coríntios que a graça é tudo. Deus falando para ele: que você precisa, Paulo? Você precisa de algo? Você precisa da minha graça, que é tudo que você precisa. Para a sua fraqueza, para as suas dificuldades. Você precisa da graça. Irmão, irmã, você precisa da graça. Nós precisamos na porta do nosso coração colocar um prego com martelo e escrever: só a graça. Só a graça. E esses textos todos você encontra amanhã. Quarta sola: somente Cristo. Só Cristo. Em oposição aos mediadores que a igreja tinha na época e ainda tem. Cristo precisa ser colocado em evidência. E hoje precisamos acordar para o fato de que isso existe também da gente. Só Cristo, só através de Cristo. Por que Cristo? João diz no capítulo 14, verso 6, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E a gente às vezes está se alimentando de tanta coisa, de tanto caminho, andando em outros caminhos, andando em outras pseudo-verdades, vivendo uma outra vida que não é de Cristo. Cristo precisa ser nossa vida, Cristo precisa ser nosso caminho, Cristo precisa ser a verdade. No mundo moderno ou pós-moderno, onde tudo é relativo, cada um tem uma opinião, cada um acha o que acha. Cristo precisa ser o tudo na vida da gente, e não podemos abrir mão disso. É Cristo e ponto final. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não vai morrer, vai viver. Só através de Deus, na pessoa de Deus, os seres humanos podem encontrar Cristo. No começo, por que Cristo? Porque Ele é a palavra viva. Ele estava com Deus, Ele é Deus. Por que Cristo? Porque nele nós podemos ter um sacerdote que passou pelo que nós passamos e vamos passar. Ele se compadece de nós. Por que Cristo? Porque Ele entende o nosso coração. Só Ele entende o nosso coração. Nosso cônjuge não entende o nosso coração. Nossos pais não entendem o nosso coração. Por mais que eles nos amam, eles não entendem o nosso coração. Só Cristo entende o nosso coração. E só por meio dele nós podemos ficar firmes. Não temos que apoiar em pessoas, em estruturas, na nossa conta corrente, no comércio, no mercado. Só Cristo. Só Cristo. E nele nós podemos ficar firmes. Só Cristo. Vou passar esses textos. Vou partir para a próxima sola e última. Só as Escrituras, só a Bíblia, irmão. Só a Bíblia. Em oposição a muitas coisas que existiam na época de Lutero, tantas outras demandas escritas pela igreja como normativa para a vida das pessoas, Lutero vai e coloca lá só as Escrituras. E nós temos que fazer isso no nosso coração. Se queremos um avivamento, um despertamento espiritual, se queremos uma nova reforma, colocar no nosso coração só a Bíblia. Aquela Bíblia que está lá jogada, que deixou ser a paixão da nossa leitura.
Aquela Bíblia que nós já lemos algumas vezes e esquecemos, que não encontra mais espaço nas nossas agendas para a gente parar e ler e meditar. Essa Bíblia, que é regra de fé e prática, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que é inspirada por Deus, que nos ensina a verdade, que nos ajuda a desviar do erro, e nos corrige, e nos ajuda a ter uma vida verdadeira. Nós precisamos voltar a ela. Nós precisamos entender que ela é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é algo trazido de Deus para a nossa vida, e tudo concernente a Deus está nela. Ela não se trata de um livro científico. Ela não quer tratar de questões científicas. Ela não faz isso. Ela nos ajuda a entender como nós podemos nos relacionar com Deus. Ela é inspirada por Deus. É o livro do amor de Deus para sua noiva, como é muitas vezes escrita. Ela nos ajuda a santificar, a ter um coração santo, nos ajuda a ter um coração de uma pessoa feliz, nos ensina a ser feliz, nos ensina a viver bem. A proposta da Bíblia não é encher a gente de informações que nós podemos encontrar em qualquer outro lugar. Lá fala do amor de Deus. Lá nós entendemos o ser humano como Deus criou. Nós entendemos o problema do ser humano, e nós podemos viver bem em todas as áreas da nossa vida. Lá nós encontramos uma afirmação de que Ele prometeu e Ele cumpre as suas promessas. O que está lá vai se cumprir. Por exemplo, e nós somos salvos em Jesus, e Ele nos guardará até o último dia, e Ele voltará, e uma série de outras promessas que a Bíblia fala para minha e sua vida, elas se cumprem. E Deus promete, e é um Deus que cumpre. É a verdade a respeito de Deus. Não é uma verdade, é a verdade. Nós estamos tratando aqui de uma possibilidade. Nós estamos tratando aqui de algo realmente que veio do coração de Deus para cada ser humano, como orientação para a gente entender Deus e se achegar a Ele. Por isso Lutero vai na porta e coloca só as Escrituras. Não há outro recurso, não há outro ensino, não há outra forma de se entender isso. E é por meio dela que a nossa fé cresce. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17. É por meio dela que a nossa fé se fortalece. Onde está a nossa Bíblia? Onde ela se encontra? Talvez precisamos nessa noite colocar um prego, um martelo, e pregar no nosso coração só as Escrituras. Novamente precisamos de um óleo novo, de uma reforma. E para fechar, uma nova reforma precisa acontecer no nosso coração, dentro de nós. Isso se chama avivamento. Avivamento. Uma volta a uma vida totalmente voltada para a glória de Deus. Uma vida de fé e pela fé. Uma vida baseada e conduzida somente pela graça de Deus. Uma vida onde Cristo é tudo. E ponto. E uma vida comprometida e dirigida pelo Espírito da Palavra.
o Espírito da palavra, o Espírito Santo de Deus que faz com que as letras se tornem vida. Esse é o avivamento, essa é a reforma. E nós lembramos no dia 31 ontem, quase 500 anos, mas que hoje grita, e nós podemos talvez ouvir as marteladas daquela reforma hoje nos nossos corações, dizendo: é hora de uma nova reforma. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos avive, reavive, e nos faça voltar para Ele, amém? Feche seus olhos, vamos terminar orando. Suplicamos, ó Deus, por um avivamento, Senhor, um despertamento no nosso coração. Senhor, nós somos tão negligentes muitas vezes com a Tua palavra, somos, Senhor, duros ao se curvar diante de Ti, somos resistentes ao entender que é vida pela fé e graça, e que Cristo tem que ser único, não mais uma opção, mas o único na nossa vida. Pai, transforma o nosso coração num coração novo, num coração de carne. Senhor, coloque hoje no nosso coração estas coisas, que elas se tornam vida, ativas, vida, reavivadas no nosso interior. Que nós tenhamos fome e sede da Tua presença, fome e sede de Ti, Senhor. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém.